Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nosso Cristo José nos abençoa com a palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido Padre Marcelo, pároco do santuário, meus irmãos do sacerdócio aqui presentes, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nossa diocese vive um momento importante, o jubileu das famílias. Nós sabemos que todas as paróquias se realizaram a Semana da Família, mas nós queríamos dar uma importância maior ainda, porque a família é o centro de tudo. Então, para começar a falar das famílias, eu lembrei de um fato que aconteceu lá na Itália. E o padre Douglas sabe muito bem o que aconteceu, porque o Papa João Paulo II, São João Paulo II, que amava as famílias, ele tinha uma dedicação, escreveu muito sobre as famílias, tinha uma carta dedicada às famílias muito bonita, e estava muito preocupado com aquilo que estava acontecendo com as famílias. Então decidiu de chamar um bispo lá da Itália, Monsenhor Caffarra, que depois se tornou cardeal de Bolonha,
chamou ele e disse: "Ô bispo, eu preciso que o senhor faça uma fundação de um instituto que reflita sobre o matrimônio e sobre a família. Um instituto de teologia, com todas as matérias voltadas para estudar a família e estudar o matrimônio." Graças a Deus, o Padre Douglas é doutor deste instituto. Uma salva de palmas para o Padre Douglas. Por isso ele está encarregado para levar adiante e trabalhar com a pastoral da família, porque é a pessoa mais preparada na nossa diocese sobre este assunto. E o que acontece? Esse bispo realmente ficou meio preocupado, porque como é que eu vou agora fundar um instituto sobre a família? Quem que vai me ajudar? Aí ele pensou, aquele instituto que se chama Instituto Santo Paulo II, se não mudaram o nome, esse Instituto Santo Paulo II tem uma padroeira que, veja só, é a mesma da nossa diocese, Nossa Senhora de Fátima. Colocaram como padroeira Nossa Senhora de Fátima nesse instituto. Aí ele pensou, era 1983, 84, eu vou escrever para a irmã Lúcia, a vidente, que viu Nossa Senhora lá em Fátima, que era monge de clausura carmelita. Eu vou escrever para ela rezar, pelo menos para esse instituto, porque vai ser difícil, levar adiante um instituto que reflita, que medite sobre o valor da família. E assim fez. Só quem pensava, mas imagina, escrever para a irmã Lúcia, nunca vai chegar uma resposta, com certeza, porque escrever para uma vidente naquela época, depois. Aí ele escreveu para o bispo lá de Coimbra. E, por incrível que pareça, depois de 2 semanas, a vidente de Fátima respondeu para o bispo. Ele respondeu uma carta bem comprida. As palavras que ele lembra numa entrevista que ele deu eram as seguintes: Excelência, o Papa lhe confiou uma grande empresa, lhe confiou uma coisa muito árdua, muito difícil a ser realizada. Por quê? Está sendo travada uma batalha, a última batalha nesta terra, entre o reino de Cristo e Satanás. Satanás, vidente de Fátima, Satanás vai fazer de tudo para acabar com a família. Mas as últimas palavras da irmã Lúcia: não tenha medo, porque Maria já esmagou a cabeça da serpente. Não tenha medo. Diante de tudo aquilo que aconteceu desde 1984 até hoje, a gente pode dizer, pode afirmar que a família está enfrentando uma crise muito grande, sim ou não? Sim. Quantas famílias despedaçadas, quantas leis que estão sendo feitas a nível de Estado contra a família, não a favor, contra a família. Então, o bispo que agora morreu, já está na glória, ele se deu conta que realmente tudo aquilo que está acontecendo hoje é fruto das palavras da irmã Lúcia. Satanás está travando a última batalha, aquela de derrubar os fundamentos da família. E que bonito que o nosso Papa Leão veio dizer para nós: a família é formada por homem e mulher. Esta é a família. Papa Leão XIV falou isso, para retomar a importância e o fundamento. Porque tem teorias por aí que estão dizendo que Deus fez a primeira criação, mas o demônio fez uma recriação, mudou os personagens,
Hoje não é mais homem e mulher, hoje tudo diferente, hoje tudo misturado, hoje é uma confusão. Quem faz esta confusão? Quem? Oh, não precisa deitar, né? Está estourando meu ouvido aqui. Satanás. É ele que quer confundir tudo. De fato, hoje não se entende mais nada. Hoje é uma confusão total. Mas olha, foi uma profecia de uma mulher que viu Nossa Senhora. Não é uma mulher qualquer. Então, se nós olharmos bem, vamos agora aprofundar um pouquinho a palavra de Deus que acabamos de escutar. A primeira leitura do livro do Eclesiastes fala de uma coisa muito séria. Os humildes louvarão a Deus, mas não esqueçamos que existe uma palavrinha que se chama orgulho. O que os dois fizeram lá no jardim do Éden? O que eles fizeram? Eles deram ouvido a Deus ou deram ouvido a Satanás? Põe a bolsa da mão. Exatamente. Por quê? Mas olha o motivo. Porque eles, conforme a sugestão da serpente, queriam se tornar como Deus. Os melhores. E o livro da sabedoria, aliás, o livro do Eclesiastes, ele fala muito claro hoje. Não tem remédio para o orgulho. Não tem remédio para o orgulhoso. Por quê? Porque o orgulho é como uma planta enraizada no pecado e no coração do homem e da mulher. O orgulho, dizia Santo Agostinho, é o pai de todos os vícios. É o pai. Ele tem como raízes a soberba e o egoísmo. O orgulho não deixa espaço para o outro, porque ele quer ser o primeiro, quer ser o melhor de todos. E aí vem o Evangelho, olha ali, ó. Os chefes dos fariseus sentavam nos primeiros lugares de uma mesa, não se contentavam de ficar no último lugar, não, eles tinham que ter o primeiro lugar, porque se achavam os melhores. Na família, isso também não acontece um pouquinho assim? Ainda bem que tem alguém que me responde ali, graças a Deus. Aleluia. Tem gente, vamos olhar bem de perto, foco na família, que muitas vezes realmente, o que te leva a fazer orgulho? A não ceder. Quando tem um diálogo um pouco mais acalorado entre os dois, às vezes é difícil encontrar aquele que cede. Porque tem sempre que ter razão, tem sempre que ser o primeiro, é ou não é? Então veja como o orgulho pode entrar dentro do nosso coração, sem saber. Agora é triste saber que não tem remédio. Nós temos pelo menos a esperança, como disse a irmã lá de Fátima, a irmã Lúcia, que Nossa Senhora já esmagou a serpente. A nossa alegria e a nossa esperança é esta daqui, é a esperança de saber que tem famílias bonitinhas, que tem família que está nascendo agora, que tem famílias de longa data, mas que preservaram os valores. Essa é a coisa mais importante, é reconhecer que somos fracos, porque a vida dois não é fácil. Eu não posso dizer que não sou casado, mas vocês podem dizer isso, não é? Viver a dois não é fácil, mas eis aqui que entra a virtude, a humildade, ajuda a superar todas as crises. O mais humilde é aquele que ama mais. O mais humilde é aquele que reconhece o próprio erro, que sabe pedir perdão. Este é o humilde. Todas as gerações te chamarão de bem-aventurado, porque o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Maria
esmagou a cabeça da serpente porque era humilde. A humildade assusta o demônio, porque o demônio não é humilde. O demônio é soberbo, o demônio é orgulhoso, o demônio é egoísta. Mas Maria nos deu esta indicação de viver a humildade dentro até do próprio casamento. Maria conseguiu, ela foi mãe, foi mulher, foi esposa, ela sabe o que significa a vida da família, portanto, ela pode nos indicar como viver a humildade dentro do casamento, sabendo renunciar às vezes às próprias opiniões, às próprias ideias, saber renunciar a tudo aquilo que com certeza nos colocaria diante do outro. Mas não é isso. E se nós olharmos São José, que homem São José, entregou a sua vida na vontade de Deus, não queria casar, mas conforme o anjo lhe falou, se submeteu, acolheu uma família que não era dele, era a família de Deus, mas jamais renunciou à sua responsabilidade. E quando se tratou de colocar o Filho de Deus em salvo, de salvá-lo, foi o primeiro. Esta é a humildade, acolher o plano de Deus, acolher a vontade de Deus, não ocupar os primeiros lugares, se contentar dos últimos lugares. E temos Santa Teresinha que tem uma frase bonita. Santa Teresinha escolhia o último lugar. Você sabe por quê? Porque pelo último lugar ninguém briga. Ela escolheu o último lugar. Como Jesus. Jesus escolheu o último lugar e salvou a humanidade. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe a vida das nossas famílias e saibam que é realmente uma família restaurada, uma família abençoada, pode dar muitos frutos para a nossa sociedade. Voltando a Santa Teresinha, ela tinha os pais dela que eram 2 santos, são 2 santos até hoje. Bom, até hoje. Hoje são 2 santos, Santa Zélia e São Luís Martinho. É interessante porque os dois queriam uma vida diferente. Santa Zélia queria entrar nas irmãs de São Vicente da Caridade. O seu Luís, São Luís, ele queria entrar no mosteiro, Grande São Bernardo. Renunciaram aos seus projetos, fizeram a vontade de Deus e olha quem deram na luz, uma santa. Nós precisamos deste espaço. Não precisa ir para o seminário, viu? Não precisa nem ir no mosteiro. Importante que vocês vivam bem a sua vida de casados. Importante colocar em prática este valor da humildade. Com certeza teremos santas famílias. Amém? Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.